Este vídeo é sobre zumbis. De onde eles vêm, por que são tão aterrorizantes e o que você pode fazer para sobreviver se algum dia se encontrar em um apocalipse zumbi. Os zumbis fazem parte da cultura humana há séculos e sua popularidade só aumenta. Então, se você é um fã ou está apenas curioso sobre essas criaturas da noite, continue comigo para aprender tudo o que você precisa saber sobre zumbis logo após a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Woody e esse é o Curiosidade Sobrenatural. Os mortos voltando à vida parece coisa de filme de terror. A ideia dos mortos-vivos sempre fez parte da cultura humana e de seus pesadelos. Os antigos egípcios acreditavam na ressurreição do corpo, e os gregos tinham um deus dos mortos. Dizem que eles são os cadáveres reanimados dos mortos, que voltam à vida para aterrorizar os vivos. Zumbis estão enraizados nas tradições, fazendo parte do folclore da história universal, presentes na nossa imaginação. O zumbi é uma criatura que se define, pelos livros e pela cultura popular, como um cadáver reanimado, geralmente de hábitos noturnos, que vive a perambular e a agir de forma estranha, sendo um morto-vivo totalmente sem vontade própria e sem personalidade, guiado apenas pelos instintos. Os zumbis são mais comumente encontrados em obras do gênero de terror e fantasia. As histórias de zumbis têm origem em crenças espirituais e alguns rituais, que segundo crenças populares, esses rituais fazem com que uma pessoa morta volte à vida à procura de vingança com aquelas pessoas que lhe teriam feito mal. Um zumbi é um humano comum, dado como morto, que é reanimado por meios desconhecidos e de alguma forma acaba vendo outros humanos como presas. Esses zumbis não são criaturas míticas, porém existem rituais de necromancia para sua invocação, em particular ligados à religião do voodoo haitiano, que, realizados com o intuito maligno de subjugar e gerar subserviência a seus invocadores. Auxiliados pelos efeitos psicológicos das crenças socialmente difundidas, os rituais de zumbificação, se não alcançam em plenitude seu intento, são por certo bem eficazes em induzir comportamentos em suas vítimas que pouco ficam a dever aos comportamentos típicos dos zumbis míticos. Mas os zumbis não se restringem apenas na mitologia, eles são bem reais entre outras espécies animais, transformando o comportamento dos infectados, podendo ser drasticamente modificados e controlados por patógenos do hospedeiro. O comportamento do animal é usualmente modificado de forma a garantir a disseminação do agente patogênico. Como exemplo, há fungos que transformam formigas e outros insetos em zumbis, e há vermes que zumbificam lesmas. Ultimamente os zumbis voltaram à mídia com a série baseada nos jogos da Naughty Dog e adaptada pela HBO. Sua história se passa em uma civilização devastada, em que infectados estão à solta e as pessoas lutam para sobreviver. Joel, um dos protagonistas, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, a Ellie, de uma zona de quarentena militar. No entanto, o que começa como um pequeno serviço se transforma em uma jornada brutal através do país, explorando os eventos que mudarão para sempre as vidas de Joel e Ellie. Os games estão cheios de clássicos desse gênero como Resident Evil, com uma franquia muito forte desde 1996, que marcou a história, além de talvez ser o mais conhecido de todos os jogos de zumbis. Já nos filmes a coisa não foi diferente. Desde o início do século XX, os mortos-vivos têm espaço garantido nos cinemas e na TV. George Romero, em 1968, retirou o elemento de magia voodoo associado às suas origens, e levou os mortos-vivos direto para a área rural dos Estados Unidos. As hordas famintas por carne humana não eram mais compostas por escravos sem vontade própria, mas sim por qualquer ser humano em A Noite dos Mortos-Vivos. Se tornou um filme de terror revolucionário não só pelo contexto de sua criação, mas também por combinar narrativas simples e eficazes com a produção de um filme B. Foi Romero que estabeleceu a base do subgênero. Os mortos ameaçam pelos números, porém, são os vivos o verdadeiro perigo.
De lá para cá, esse gênero variou muito em relação à sua popularidade, mas sempre trazendo bons títulos como Madrugada dos Mortos, Resident Evil e Guerra Mundial Z. Ainda foi além, saiu do terror e migrou também para a comédia e animações. Quando falamos de zumbis, sempre nos vem na memória um ser horripilante lento e sem inteligência. O que você não sabia era que esses amantes de cérebro têm muitas variações. Talvez o mais conhecido de todos é aquele zumbi clássico, ou seja, o que teve origem com um vírus, sendo transmitido pelo ar, e sua transformação acontece quando morre ou então ao ser mordido. Eles comem carne humana ou cérebros e são muito lerdos com nenhuma inteligência, são em base humanos no começo, mas com o passar do tempo, vão se decompondo. Para matá-lo é preciso atirar na cabeça e para garantir queimando o corpo, sendo o mais comum e encontrado em todos os gêneros. Temos também os esqueletos. Criados pela invocação de necromantes ou por alguns tipos de rituais, esses seres se alimentam de tudo que possui vida, sem distinção, são bem rápidos mas compartilham a baixa inteligência apenas sendo obedientes às ordens do seu invocador. Para se livrar dessa espécie é preciso cancelar o ritual ou matar o mago que os criou. Essa espécie de zumbi é mais comum em jogos. Esse tipo já é um pouco mais desconhecido, mas merece nossa atenção. O inumano é criado por maldição indígena ou voodoo, seu cardápio são seres vivos e o prato principal sangue. Esses monstros são muito mais rápidos e têm uma certa inteligência. Se encontrar com um desses, você terá que ser um usuário de magia ou um feiticeiro voodoo. Se não for, acho bom ter muito fôlego, porque ele só morre com uma magia para cancelar a invocação ou então matar o seu invocador. Esse tipo já apareceu em filmes, mas não teve muita repercussão. O próximo morto-vivo dessa lista já é bem mais conhecido, são os caçadores. O que separa dos demais é que esse tipo foi criado através de cientistas em um laboratório. Com esses experimentos genéticos foram criadas variações dessa espécie, sendo alguns providos de muita força e resistência, outros com uma agilidade fora do normal e ainda alguns com capacidade de pensar. O que todos eles têm em comum são matar tudo que se mexe, sendo muito mais agressivos que os anteriores. Com essas variações, a forma de matar varia também, sendo a mais comum o tiro na cabeça e o fogo. Suas aparições foram em filmes e jogos e fizeram muito sucesso. Falando de sucesso, o último monstro da nossa lista é uma criação recente, com sua origem na franquia de jogos e agora também na TV, tem sua inspiração na natureza, ou seja, realmente existe. Com toda a certeza um dos mais aterrorizantes, por ser o único que evolui e sempre para pior. Esse tipo de morto-vivo é um fungo que sofreu mutação e que passou a afetar humanos. O diferencial é que ele não busca se alimentar e sim espalhar a contaminação, ou seja, seu objetivo é sempre se manter vivo como um parasita. Por isso não comem humanos, mas passam o fungo através de mordidas, por exemplo. Eles odeiam luz e calor, sendo mortos com fogo. Se você for corajoso, um bom golpe na cabeça também pode fazer o serviço, ou então muito dano, já que tecnicamente ainda são humanos. Um apocalipse zumbi é um cenário apocalíptico hipotético, essa infestação de zumbis em escala catastrófica, que, rapidamente, transformaria todos nós em presas e dominaria a Terra. Com diversos tipos de contaminação, seja pelo ar, por contato ou por magia, o caos se instalaria e seria o fim da vida como a conhecemos. Pensando nisso, você estaria preparado para algo nessa magnitude? E qual desses tipos de apocalipse seria capaz de acontecer? Conta pra mim aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para discutir sua estratégia e sobreviver se acontecer um apocalipse com essas criaturas horripilantes. Se inscreva e ative o sininho, isso é muito importante para te manter sempre informado das curiosidades sobrenaturais e também me ajuda muito me mantendo empolgado para criar sempre mais conteúdo para vocês. Eu vou ficar por aqui, até semana que vem. Fui!